Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar meditando sobre a nossa piedade, considerando agora a segunda leitura da missa da solenidade da Santíssima Trindade. Trata-se de um trecho da Epístola aos Romanos, um dos textos mais belos sobre a filiação divina, em que relaciona a filiação divina com as três pessoas da Santíssima Trindade. Meditemos pausadamente nas suas palavras. Não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filho, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Consideremos diante do Senhor no sacrário, em primeiro lugar, as profundas consequências práticas da filiação divina que São Paulo nos apresenta neste texto. Antes de tudo, o espírito com o qual devemos encarar a vida. Nunca com um espírito de escravidão, de quem se sente preso, obrigado a cumprir umas práticas de piedades, normas e costumes, ou forçado a viver os compromissos da vida familiar, ou mesmo cumprir de má vontade as suas obrigações na família ou no trabalho, como se tivesse que carregar um fardo, um peso. Mas ao contrário, devemos realizar a vontade de Deus, a nossa missão, repletos de gratidão, de uma forma livre, amorosa, como quem busca agradar o seu Pai, honrá-lo, gozar da sua intimidade. Deus não deseja que os seus filhos estejam angustiados, ansiosos ou tristonhos. Deus não nos quer inseguros, como quem assume uma missão para a qual não está preparado, que ultrapassa a sua capacidade, que vai além dos seus talentos. Porque Deus é quem faz e Deus é Pai. Nós sempre teremos o cuidado providencial, paternal do nosso Pai Deus. Nunca estamos sozinhos. São Paulo também nos recomenda nesse texto a não vivermos mais no temor. Não devemos viver com medo de nada, nem de ninguém, do que vão pensar de nós, do que vão dizer a nosso respeito. Todas as coisas estão nas mãos de Deus e todas as coisas concorrem para o bem de quem ama a Deus. Deus é nosso Pai e por isso devemos viver esse gáudio cum pace, alegria com paz, próprio de quem se sabe filho de Deus. São José Maria Escrivá nos deixou escrito: entendi que ao viver a filiação divina, os meus filhos se encontrariam cheios de alegria e de paz, protegidos por um muro inexpugnável, indestrutível. E saberiam comunicar a sua paz também no sofrimento próprio ou alheio. Justamente por isso,
porque estamos persuadidos de que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama mais do que nosso pai, mais do que nossa mãe, e nós nos sentimos seguros no amor. Nada nos pode separar do amor de Deus. É como se estivéssemos blindados com relação a qualquer sentimento ruim, porque confiamos em Deus e Deus nos ama tanto, Deus nos protege com seu amor. E podemos, diante de Deus, examinarmos se de verdade está sendo assim, se vivemos a vida cristã com leveza, com descontração, com bom humor de um filho de Deus, se transmitimos alegria aos demais, se somos um remanso de paz para quem se encontra ao nosso lado. São Paulo ressalta ainda que a filiação divina nos conduz a um trato filial, amoroso, confiado com Deus. Nos leva a tratarmos carinhosamente a Deus como as crianças pequenas tratam os seus pais. Abá, pai, isto é, papai, pai. Continuemos a aprofundar nas palavras de São Paulo na Epístola aos Romanos, considerando em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus Pai. Não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. Então São Paulo apresenta a filiação divina como uma adoção, em que Deus Pai nos toma como seus filhos. Se a adoção humana já é maravilhosa, um casal que recebe um filho como seu, ele dá um lar, educação, formação, carinho, o considera e trata como um filho do seu coração. Mais maravilhoso ainda, surpreendente, é que Deus, o Criador, nos adote, pobres criaturas, como seus filhos e nos trate de acordo com essa filiação. E Deus tem para conosco um amor paternal, um amor infinito. Deus sente ternura por nós quando manifestamos o nosso amor por Ele, mesmo que seja de uma forma imperfeita, pois nós somos limitados. Mas quando Deus vê que nós queremos agradá-lo e procuramos fazer o melhor que podemos, mesmo que não saia perfeito, nós roubamos o coração de Deus. Se compreendermos isso, viveremos seguros no amor, acompanhados de Deus Pai, amados com amor de predileção. Deus está sempre ao nosso lado, sempre nos olha com carinho. É bom saber que Deus é um Pai que nos olha com este carinho, que sente orgulho de nós. Para Deus nós somos importantes, únicos, insubstituíveis. Como é bom saber que Deus nos ama assim, com todas as nossas falhas e defeitos, embora queira que nós sejamos melhores para o nosso bem. E Deus é um Pai que não olha com repugnância para os nossos defeitos. Nós sim, que às vezes olhamos para nós dessa maneira, como é que pode, de novo você volta a cair, você não dá mais jeito. Deus não, Deus nos olha com olhar misericordioso. É um Pai que nos perdoa sempre, que nos espera sempre. É o Pai da parábola do filho pródigo. É um Pai sempre disposto a perdoar. A capacidade de Deus perdoar é maior do que a nossa de pecar. Que segurança e que alegria ao sabermos amados dessa forma, protegidos, amparados, queridos pelo próprio Deus, que é o amor com maiúscula. Consideremos agora o relacionamento da filiação divina com Deus e Espírito Santo. No texto aos Romanos, São Paulo escreve:
o Espírito mesmo, esse Espírito com maiúscula, o Espírito Santo, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então essa adoção por parte de Deus Pai não é externa simplesmente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a estar na nossa alma em graça. A vida divina torna-se presente em nós. Somos filhos de Deus, pois Deus nos gerou para uma vida divina. Como diz o Salmo 2, que meditamos frequentemente, Tu és meu filho, eu te gerei. Eu te gerei para a vida da graça. Aos Gálatas, São Paulo escreve: e a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Então, na nossa alma humana, a vida divina, o mesmo acontecia na alma humana de Cristo. Cristo tem uma alma humana. E essa alma está repleta da graça, é fonte de graça. Da sua graça todos nós recebemos, graça sobre graça. Mas a graça que temos na nossa alma é do mesmo tipo, por assim dizer. É a mesma graça que Jesus tinha na sua alma humana. E é essa graça que nos identifica interiormente com Cristo. Nesse sentido, somos Cristos, ungidos pelo Espírito Santo. Nesse sentido, somos filhos de Deus. E isso é impressionante, que nós cristãos estejamos chamados a ser outros Cristos. Como dizia São José Maria, o próprio Cristo. E Deus Pai, ao ver uma pessoa com a alma em graça, atuando por amor, vê de certa forma Cristo ali, Cristo atuando, vê o seu Filho. Consideremos agora a relação da filiação divina com Jesus Cristo. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós estamos chamados a identificar-nos com Cristo, a reproduzir na nossa vida a vida de Cristo, os seus sentimentos. Quando sorrimos para uma pessoa, mesmo estando cansados, quando vimos com interesse as demais pessoas da família, quando nos submetemos a um horário de estudo e de trabalho intensos, somos Cristo, Cristo que passa na vida dos outros. E é algo para se admirar, para se impressionar, para não acostumar nunca com a possibilidade de viver uma vida divina, com a possibilidade de reproduzir na nossa vida a vida de Cristo. E devemos viver a filiação divina identificando-nos cada vez mais com Cristo. Essa consciência de que somos Cristo deve manifestar o nosso agir, impregnar a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos sentimentos, todo o nosso ser. E certas coisas nós não faremos, pois o Filho de Deus não se comporta assim, Cristo não se comportaria assim, e nós afastamos pecados da nossa vida. Queremos manter a dignidade de um Filho de Deus no meio do mundo. E a nossa vida passa a ser um prolongamento da vida de Cristo. Passamos a ser a sua presença no mundo. Devemos refletir nos nossos gestos, nas nossas palavras, no modo como tratamos os demais a Cristo. Devemos recordar a experiência de São José Maria, andando pelas ruas de Madrid, sentia no seu interior aquelas palavras ditas por Deus Pai: filhos meus és tu, tu és Cristo. Como ele mesmo dizia, que andava louco de amor pelas ruas de Madrid, dizendo: Abba Pater, papai, pai. E como seria bom que andássemos assim pelas ruas da nossa cidade, com essa consciência de que somos Cristo, filhos de Deus.
dizemos que devemos reproduzir na nossa vida os mesmos sentimentos de Cristo, principalmente o mais marcante, o seu amor pelo Pai. Esse é o sentimento mais intenso e contínuo na vida de Cristo. É o que o impulsiona a agir, a fazer tudo o que faz. Tem sempre em mente no seu coração a amabilíssima pessoa do Pai. Tem desejos profundos de que todas as criaturas cumpram o desígnio eterno do Pai. E procura sempre descobrir e orientar a sua vida pela santíssima vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É o que lhe fortalece, o sustenta, o realiza, o torna feliz. E para nós deve ser a mesma coisa. O meu alimento é fazer a vontade de Deus e levar a cabo a sua obra, a obra de Deus. Como são impressionantes aquelas palavras de Cristo: eu vivo pelo Pai. Assim transforma o seu amor ao Pai em vida, e a sua vida em amor ao Pai. E devemos ter essa consciência que Deus se dirige a cada um de nós pedindo, com palavras do Salmo, melhor dito, do Provérbio 23, dá-me, meu filho, o seu coração. E queremos andar sempre na presença de Deus Pai, não só durante a oração, mas quando andamos pela rua, com os da nossa casa, com os amigos, no descanso. A filiação divina passa a ser realmente o fundamento de toda a nossa vida, de toda a nossa vida espiritual. Encerramos a nossa meditação dirigindo-nos a Nossa Senhora, filha predileta de Deus, a cheia de graça, a esposa do Espírito Santo, a pessoa mais parecida a Cristo, que nos leve pela mão a viver com profundidade a nossa filiação divina, como ela a viveu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Compreendo o que significa para um cristão ser filho de Deus, ter nascido de novo no batismo, ter sido transformado pela graça do Espírito Santo em outro Cristo, ter se tornado uma nova criatura capaz de ver, sentir, amar e agir como Cristo. Valorizo a graça do Espírito Santo que nos faz filhos muito amados de Deus Pai e, como lembra São Paulo, irmãos de Jesus Cristo, primogênito entre muitos irmãos. Vejo Deus como Pai, sinto-me sempre na presença dele, sob o seu olhar amoroso. Estou convencido de que ele, como diz São José Maria, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos. Vivo de acordo com essa fé na presença de meu Pai Deus. Faço tudo, mesmo quando estou sozinho, como quem sabe que está sempre sob o seu olhar amoroso. Diante de Deus Pai, sinto-me como uma criança que pode se chegar ao Pai e se abandonar nele com absoluta confiança. Lembro-me
que Cristo nos disse que para entrar no reino dos céus é preciso fazer-nos como crianças. O fato de saber-me filho de Deus ajuda-me a ter uma luta interior, isto é, a lutar por melhorar e vencer os defeitos, por amar ao próximo, cheia de esperança e de esportividade, com a certeza de que Deus sempre me estende a mão, como um bom pai faz com o seu filho. Confio filialmente no perdão de Deus. Estou convencido de que, como diz São José Maria, Deus não se escandaliza dos homens. Nosso Pai do céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo para ele, quando se arrepende e pede perdão. Tenho fé na providência. Creio no que ensina São Paulo quando afirma que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nas dificuldades e sofrimentos, aceito filialmente a vontade de Deus. Recito com fé esta frase do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estou convencido de que o abandono à vontade de Deus é o segredo para sermos felizes na terra e experimentar a alegria que anunciavam os anjos no nascimento de Jesus, paz na terra aos homens de boa vontade. Ato de contrição.